Olá! Em nossa aula de hoje, vamos estudar a segunda bem-aventurança, os que choram. Bem-aventurados os que choram. Vamos ler em Mateus, no capítulo 5, no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em outras palavras, felizes os infelizes. Que coisa estranha, né? Que paradoxo. Isso parece não fazer muito sentido, não é verdade? Mas será que... Para que qual fim Jesus disse que os bem-aventurados são os que choram? E mais, os que choram serão consolados. Vivemos em um momento da história que aquele que chora é visto como fraco, como alguém sensível, inconstante. E só para esclarecer, Jesus não está aqui falando do choro de quem perdeu uma pessoa, alguém especial, tipo um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um pet. Não é desse choro que Jesus está falando. E também não é o choro por ter sido injustiçado, traído, abandonado, desrespeitado e por estar triste por alguém ter falado alguma coisa mal. Ou até mesmo por ter caído e torcido o tornozelo. Não é desse choro que Jesus está falando. E nem tampouco o choro da tristeza, da depressão, da ansiedade, do bullying sofrido na escola, do castigo que é aplicado pelos nossos pais, por termos sido desobedientes. Não estou aqui dizendo que este choro não é importante, tá? Todo choro tem uma causa. É muito importante. É algo mais profundo. É uma tristeza que no final traz alegria. O que estou falando? O que estou falando é o choro do arrependimento. É o choro de estarmos longe de Deus. É o choro de ter a oportunidade de estar bem pertinho de Deus e por algum motivo qualquer ficamos longe. O choro é o choro de saber que Ele nos quis, mesmo a gente sendo assim, sabe? Daquele jeitinho especial que só a gente sabe que é. Que deveríamos ter sido gentis e fomos rudes. Que deveríamos ter sido obedientes e fomos desobedientes. De quando deveríamos ter nos dedicado mais, fomos desleixados, preguiçosos. De quando deveríamos falar a verdade, mas escolhemos mentir. De ter comido toda a sobremesa e de ter colocado a culpa do nosso irmãozinho mais novo, ou até mesmo no cachorro. É o choro que sabemos que somos maus, preguiçosos, mentirosos, desonestos. É o choro por sermos pecadores. É o choro que produz em nós arrependimento. É uma espécie de tristeza que pode produzir em nós a alegria de pertencermos a Cristo. Tristeza esta que é produzida pelo Espírito Santo em nosso coração, ao ponto de nos fazer sentir e de nos tornar diferente, transformados. Sentir a tristeza do outro, pedir perdão pelos meus pecados e pelo pecado do outro, chorar pela minha nação, orar pelos governantes. Não quero apresentar para vocês um evangelho barato, irmãozinhos. Que parece mais uma festa de bênção, sabe? De uma vida que é toda feita de felicidade. Muitos levantariam a mão e diziam assim, divino, bem assim, não é lá na minha casa não. Nós enfrentamos coisas difíceis. É um pouco complicado a minha vida. Eu sofro na escola, com os meus amigos, eu tenho dificuldade na minha casa. Precisamos entender que a vida cristã, de acordo com os ensinamentos de Jesus, não é só alegria e risadas. Nós choramos também, nós sofremos também. Tem pessoa que exibe um sorriso perpétuo, sabe? Um rosto alegre o tempo todo, mas é uma constante aparência, sabe? Eu acho essas pessoas um pouco chatas. Elas vivem de aparência, vivem de fotos e vídeos legais. E passa a ideia que a vida dela é muito boa, mas a gente sabe que ela também passa por dificuldade.
Viver por aparência é uma atitude muito anticristã, sabia? Não é legal não, viver de aparência. Veja comigo a versão de Lucas sobre a bem-aventurança. Olha a advertência que Jesus faz no verso 25. Ai de vós, os que agora rides. A verdade é que existem lágrimas cristãs. E são poucos os que a derramam. Por quê? Porque Jesus chorou. Chorou pelos pecados dos outros, pela amargura da consequência do pecado causada na vida de uma pessoa, pela dura pena do juízo, pela morte, pela cidade que não se arrependia com a chegada dele, com a chegada do reino de Deus, através da vida de Cristo. Nós também deveríamos chorar pela crescente maldade no mundo, sabe? Olhem o que diz o salmista no Salmo 119, verso 136. Torrentes de águas nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Devemos chorar por aqueles que não guardam a palavra de Deus. O povo de Deus, os cristãos, é descrito por Ezequiel como um povo que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. O que mais poderia nos levar às lágrimas? O que mais nos poderia chorar? Os nossos próprios pecados. Ou seja, será que eles nos entristecem às vezes? Comigo sim. Eu fico triste quando eu peco. Devemos falar para Deus. Reconhecemos e lamentamos os nossos muitos pecados e a nossa maldade, Deus. Perdoa-nos. Devemos fazer oração de confissão, chorar prostrado diante de Deus, assim como fez Esdras no capítulo 10, no verso 1. Chorou prostrado diante da casa de Deus. Devemos dizer quem somos para Deus, assim como fez Paulo. Ele disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos pecados que cometemos no nosso dia a dia. Pois bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Consolados pelo perdão da graça de Deus. A palavra de Deus diz que Cristo curaria os quebrantados de coração. Então é a nossa oportunidade. Cristo derrama óleo sobre as nossas feridas e nos conduz à paz. As nossas consequências, as nossas mágoas, nossas marcas, feitas pelo pecado. E no final, o consolo de Cristo será completo, pois o pecado não existirá mais e Deus nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe, chorão. Que Deus te abençoe, chorona. E até a próxima aula, se Deus quiser.